Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Greatcast. E hoje a gente vai tratar sobre os últimos acontecimentos de violência que têm ocorrido no Brasil, sobretudo nas escolas. E hoje eu estou com a Dayana, que é a nossa coordenadora da educação infantil da Great. Seja muito bem-vinda, Dayana. Hoje a gente vai tratar de um tema muito relevante que tem tomado espaço na mídia, nos grupos de WhatsApp e nas nossas escolas. Um tema muito sensível porque trata da segurança de crianças e adolescentes. E essa semana foi extremamente tensa, né? A gente recebeu essas notícias tristes de violência nas escolas. E eu queria começar te perguntando como foi essa semana, como foi receber os pais, qual o sentimento que você pode compartilhar conosco? É muito engraçado, porque a escola é para trazer aquela sensação de segurança, de paz, né? Um local em que você realmente se conecta. E um comentário que me chamou muita atenção na segunda-feira foi uma família falar assim: ainda bem que tem um guarda ali, ele está armado. Isso me trouxe uma estranheza de sentimento. Um guarda com uma arma, né? Na escola. Isso que traz segurança? Não era isso que nós sentimos antes desses acontecimentos. A escola ela tem que trazer esse sentimento tranquilo, de paz, de acolhimento. E ter a necessidade de ter alguém ali com uma atenção maior por causa dos ocorridos, não trouxe esse sentimento tão tranquilo no início da semana. E isso me entristeceu. Eu posso dizer para você que foi triste. Porque não é essa a sensação que queremos passar para as famílias, né, Vilton? A verdade, Dayana, é que boa parte dos pais, eles esperam uma medida, né, que eles tragam uma sensação de segurança mais do que a própria realidade dos fatos. Não dá para negar que uma ocorrência como essa não gera pânico, medo, e as pessoas querem uma resposta imediata. E a escola precisa dispor de instrumentos, né, que resguardem as crianças, né, e muitas vezes que causem esse sentimento de que as coisas estão sob controle, mais do que realmente isso pode proporcionar, como por exemplo um segurança armada. Mas a verdade é que esse sentimento ele é abstrato, ele é algo muito mais emocional do que de fato ele pode ocasionar. E quando a gente disponibiliza essas ferramentas como portas fechadas, segurança armada, um perímetro mais seguro, isso não necessariamente isso resolve o problema. A gente sabe que existem inúmeros fatores, né? E é importante, a escola precisa disponibilizar esses recursos, essas ferramentas, sempre que há uma demanda coletiva numa comunidade escolar, a escola sempre vai reagir de forma a resolver o problema, a prevenir, para causar esse sentimento de segurança. Como aconteceu no Covid, né? A escola separa as cadeiras, a escola disponibiliza de álcool gel, mas a gente sabe que aquilo não foi suficiente, e hoje, com o passar dos dias, a gente sabe que aquilo foi mais uma medida de um efeito emocional do que de efeito prático. E com esses acontecimentos, acontece algo muito similar. As escolas estão reagindo para baixar a poeira. Agora, a gente precisa parar um pouco, né? E refletir sobre as principais causas disso, né? E as causas reais, que a gente sabe que é uma discussão muito mais profunda, né? A gente vê acontecendo nos Estados Unidos, vimos acontecendo nos últimos anos, né? Nos últimos 20 anos principalmente, e ver isso se aproximando de nós causa esse pavor, né? A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos, vimos acontecer no Brasil e vimos essa semana acontecer algo muito parecido na nossa cidade, né? Um estudante armado dentro de uma escola. E quando isso se aproxima de nós, causa esse medo, né? De que possa acontecer na nossa escola. Mas nós precisamos ter cuidado exatamente com esse sentimento, né? Nós vivenciamos um momento em que o pânico está tomando conta, assim como, né, na época do Covid. E eu entendo isso, né, de uma forma bem clara, mas nós precisamos aprender a reagir de forma proporcional. Porque o que acontece?
os pais reagem de forma desproporcional, trazendo o medo para dentro de casa, falando da escola como um lugar que não é seguro, gerando uma ansiedade nas crianças e elas ficam resistentes a vir para a escola. Então, nós precisamos pensar nisso de uma forma madura também. E a mídia também não ajuda muito nessa questão, porque a divulgação das imagens, de fotos, vai gerando esse pânico nas pessoas, né? E fazendo com que o crime seja enaltecido, né? Então, faz com que as 2 primeiras semanas, por exemplo, após o ocorrido, são 2 semanas de ênfase a esse crime. E o que acontece? O pânico aumenta. Então, muitas famílias trazem soluções que nem sempre são medidas que realmente solucionam e fazendo com que todos fiquem mais nervosos e com medo de chegar na escola. O que eu quero dizer é que nós precisamos mudar as nossas reações. Nós, adultos, temos o controle dessa situação, de como a situação chega até as crianças. E as crianças estão com medo e gerando uma crise de ansiedade nelas. E isso é o que mais me preocupa. Então, pensando em dados, por exemplo, os últimos 20 anos que eu soube, nós tivemos 35 mortes de ataques em escolas. E nos últimos 20 anos, foi feito um estudo que, por ano, morre mais de 7 mil jovens que não estão frequentando escolas. Mortes violentas, brigas de rua, enfim. Então, nós temos esses dados que comprovam que a escola é um lugar seguro. Então, os adultos precisam retomar essa posição e falar, tá tudo bem. Você está indo para a escola e lá tem pessoas que vai cuidar de você, que vai fazer com que tudo fique bem e fique seguro. É essa fala que eu estou sentindo falta das famílias, entende? É essa fala de conexão com a escola, que é um lugar seguro, que eu tenho sentido falta. As providências, sim, devem ser tomadas, mas o que nós passamos para as crianças é que precisamos repensar. Ayana, não tem como a gente falar em violência nas escolas e não olhar para os Estados Unidos, né? Eles têm essa experiência e essa triste realidade já há mais de 20 anos, né? Com casos com muitas mortes. E os dados americanos, eles nos mostram que o enfrentamento ele não necessariamente surte efeito quando se investe em segurança escolar. Nos últimos 20 anos, houve uma crescente em violência nas escolas, quando, paralelamente a isso, houve um investimento em segurança policial nas escolas, em monitoramento eletrônico, e isso mostra que isso não resolve o problema. Nos últimos 2 anos, 22 e 21, foi o pico de casos de violência nas escolas americanas, sendo que foram os 2 anos que tiveram maior investimento, né? Um dos dados dos Estados Unidos, do governo americano, mostra que nos últimos 2 anos foram mais de 4 bilhões investidos em segurança na escola, e o ano de 2022 foi o ano com maior ocorrência de violência nas escolas. Foram 47 casos de violência em escolas nos Estados Unidos em 2022, contra 41 em 2021, sendo que de um ano para o outro houve um investimento de 4 bilhões. Então, investir em segurança nas escolas ajuda na prevenção, mas não resolve o problema e está longe de resolver o problema. A gente, nos últimos 3 dias, nós fomos bombardeados, né, de perguntas dos pais, de exigências nas providências, e isso é legítimo. As famílias precisam realmente se preocupar com isso. Afinal de contas, a gente cuida dos bens ou do bem mais precioso de cada família. E a escola sempre reage dando uma resposta, né? Intensificando a segurança, melhorando os processos e procedimentos de segurança da escola. E a gente fez isso em todas as nossas escolas. Mas a gente sabe que existe um trabalho a ser feito antes das escolas. Porque, como você disse, a escola é uma ameaça para as famílias, para os filhos, né? E geralmente a ameaça ela entra na escola através de uma criança. E essa criança, ela possui uma família, ela possui um pai e uma mãe. Essa semana eu recebi uma demanda que foi: professor, as escolas de vocês ou a sua escola vai verificar a mochila dos alunos? A escola vai verificar computador? Então veja bem, numa escola como nós temos hoje quase 6 mil alunos, né? Imagine verificar
mochila e computador de cada criança. Eu devolvi a pergunta, né? Por que cada pai, cada mãe não faz isso em sua casa, né? Já que a gente possui essa parceria de escola com pais, né? E se cada família nos der esse suporte, também fazendo seu papel como família, como o responsável, verificando o que eles estão acessando, o que eles estão, que tipo de relacionamento eles têm, a gente dá um passo muito maior na segurança das nossas escolas. Então, assim, na minha opinião, já de muitos anos de educador, a casa, o lar, ele sempre vai ter esse papel de prevenção. Eu acredito que cada pai, ele minimamente, ele conhece as características dos seus filhos, né? Muitas vezes ele não sabe o que ele acessa, muitas vezes ele não sabe o que ele joga, muitas vezes ele não sabe quem são todos os amigos, mas existem evidências, comportamentos que apontam para um comportamento suspeito, né? E a escola também faz isso. E eu me alegro muito em saber que aqui na Great, por exemplo, a gente tem uma forma de trabalho em que os nossos alunos eles têm voz, né? A expressão, a participação e manifestação em sala de aula evidencia o comportamento dos nossos estudantes. Então, os nossos professores, os nossos educadores que fazem parte dessa rede, eles conseguem diagnosticar atitudes e comportamentos que evidenciam algo que chame a atenção. Então, se na escola a gente consegue fazer isso, em casa a gente consegue fazer muito mais. E eu ainda complemento, na nossa escola, a nossa equipe de psicologia e orientação, elas são muito presentes, né? Então, nós não somos ali um departamento em que elas ficam em sala fechadas, aguardando o aluno procurar ou compartilhar o problema. Elas estão dentro das salas de aula, elas estão nos corredores, elas estão nos intervalos, ouvindo as conversas, se envolvendo e se relacionando com as crianças. Então, nesse ponto, nós estamos muito bem estabelecidos e conectados com os nossos alunos e, da mesma forma, orientando os nossos professores para observar os comportamentos em sala de aula. E eu reforço a sua fala. Hoje, Vilton, nós estamos vivendo uma crise contemporânea, como estávamos conversando um pouco antes. Hoje os pais, eles estão no patamar profissional em que estão muito ocupados, em que tem um nível de exigência muito alto, né, no trabalho, e isso faz com que a ausência em casa seja maior, mas tudo da criança é muito bem suprido. Não falta nada para a criança. Então, muitas babás, brinquedos, porém, temos aí poucos nãos, né? A dificuldade da criança em lidar com frustrações. E isso vai gerando todo um ambiente que não é propício para o crescimento com autonomia e independência da criança. Por que eu estou falando isso? Que a falta de uma base familiar também tem um peso muito grande em tudo o que está acontecendo hoje. A falta do pai e da mãe dentro da casa, convivendo ali com a criança, sim, observando o que tem dentro da mochila, observando o comportamento, o que está ali no quarto da criança, com quem ela está falando, qual tipo de conversa, isso faz toda a diferença na vida da criança. E hoje nós podemos ver com os dados quanto que as crianças têm tido depressão. O quanto que as crianças sentem a falta de simplesmente ter um tempo de qualidade com os pais. Eu acho que essa é a melhor prevenção que nós podemos ter. Muito mais do que um guarda armado na escola, muito mais do que detector de mentais. Nós precisamos sim restabelecer essa conexão familiar, trazendo essa base familiar e presente, não só com terceiros. Essa conexão, ela gera segurança. A gente fala em escola segura, mas uma escola, ela só é realmente segura se as crianças também forem seguras. E as crianças só serão seguras se elas estiverem num ambiente seguro. Um ambiente em que o pai tem acesso a tudo que elas têm acesso. Um ambiente em que os pais acompanham o que elas jogam, o que elas assistem, que grupo essas crianças frequentam, que tipo de relacionamento elas fazem parte. Porque a verdade é que com a facilidade, o acesso da informação, o crescimento da internet,
a facilidade da informação, nossas crianças estão sendo violentadas em suas casas, através de violência, pornografia, todo tipo de acesso. E isso é a verdadeira violência que traz a violência para dentro das escolas. Muitos pais, Dayana, se negam a gastar tempo com isso. Isso dá muito trabalho. Ter filhos é algo que requer tempo, trabalho, dedicação, mas eu sempre digo, é o maior investimento do ser humano. E se o pai e a mãe não tiver consciência de que vai demandar tempo, vai demandar investimento de qualidade, disponibilidade, ele vai ter trabalho no futuro. Então, se o pai quer uma facilidade hoje, se o pai quer tranquilidade na infância, certamente ele vai ter trabalho na fase adulta. Eu sempre digo que o pai que fracassa na criação do seu filho, ele fracassa como ser humano. Ele fracassou na vida. O nosso filho, nossas crianças, eles são o maior bem e, sobretudo, é o maior resultado legado que qualquer família pode deixar. É preciso que o pai tenha consciência de que não adianta ele conquistar um bom trabalho, um bom retorno financeiro, se ele fracassa na criação do filho. Não é normal, Dayana, não é normal uma criança de 11 anos chegar para mim, como aconteceu recentemente, e dizer: tio, eu estou triste, eu não tenho sentido de viver, eu não tenho motivo para estar vivo. Isso demonstra uma fragilidade não apenas da criança, mas do lar. É um lar frágil, fragmentado, que sequer cumpriu com o papel básico de que é fazer uma criança, ser feliz. Não justifica uma criança de 10, 11 anos de idade dizer que não é feliz. Ela não tem problemas financeiros, em geral. Essa criança em particular é uma criança saudável. E quando a gente investiga isso, a gente aprofunda um pouco mais, a gente vai ver que tem uma raiz familiar, uma raiz de ausência de pai, ausência de mãe, e que causa internamente uma grande violência. A gente está falando aqui de uma violência externa, né? De um ente que entra na escola, de um fato isolado que acontece. Mas a gente sabe que todos os dias crianças são violentadas, né? Emocionalmente, principalmente por abandono, né? Por agressão, por acesso a coisas que elas não podem acessar. Então, essa violência e esse acúmulo de violência, eles apontam para um resultado lá no final do dia, no final do mês, e nesses casos de ocorrência, que ganha a grande proporção. Mas a gente sabe que todos os dias essas violências acontecem. E muitas vezes o pai, ele fica admirado de uma violência como essa, de um massacre, mas ele não fica surpreso de ter um filho em casa se automutilando, de ter um filho triste, depressivo, sem amizades. E isso deveria causar incômodo. Isso deveria causar dor nessas pessoas e, na verdade, não causam. Aí, quando acontece um fato como esse, há uma comoção nacional, quando, na verdade, todos os dias isso acontece nos lares. E uma coisa, assim, que eu também vivenciei essa semana, Wilton, foi o pré-julgamento, trazendo aquela sensação assim: tem que observar aquele colega. Eu acho que ele tem algum problema. Aí as pessoas estão agora fazendo esse pré-julgamento por não gostarem de uma ou outra criança por um motivo particular e, ao mesmo tempo, já apontando para o outro, aquele lá que é o problema. Ou aquele ali é que vai trazer um ataque, aquele ali que vai trazer um problema para a sala. Então, as pessoas já querem excluir aquele aluno que talvez esteja exatamente nessa situação que você descreveu, de depressão, de tristeza, que precisa de uma atenção, mas as pessoas não estão olhando para dentro da sua própria casa e analisando e fazendo uma reflexão nas suas atitudes. Como que eu estou? Qual está sendo a minha presença em casa? Qual está sendo o meu olhar? Você bloquear sites, você parar um tempo e ler o WhatsApp, ler o que o seu filho está visitando, isso demanda tempo. E tempo é uma coisa que as pessoas não estão tendo. Isso é muito triste de falar. Não tem tempo. Mas tem tempo, sim, para trazer muitas soluções, trazer, assim, olhar para o outro e apontar as falhas dos outros. E eu acho que esse é um momento que nós precisamos parar e refletir.
como está a minha casa, como eu estou com os meus filhos. Será que de fato eu estou tendo acesso ao meu filho? Eu fico muito triste quando eu vou a um restaurante, Vilton, e eu vejo crianças pequenas, todas ali, né, tendo uma refeição, mas elas estão fazendo o quê? No celular. Desconectadas da realidade. Totalmente desconectada ali com o momento com os pais. E eu olho para os pais estão nos celulares. Então eu tenho ali talvez um membro ali de 4 pessoas na mesa, no restaurante, nenhuma conectada entre si, mas com seus aparelhos. Eu fico muito, muito triste com isso. E eu digo uma coisa, Daiana, se o seu filho, ele passa muito tempo no celular, ou seja, desconectado da realidade, numa realidade virtual, algo que não é real, é porque o real não é legal. Se uma criança passa muito tempo no celular, no tablet, no computador, é porque fora disso ele não tem atenção, o espaço não é legal, ele não consegue ser feliz fora daquela realidade virtual. Então esse é um indicador de que o ambiente não está bom. Se uma criança ela dá mais atenção ao mundo digital, a gente precisa dar atenção e acender um alerta para esse mundo real. Você disse que sobre essa reflexão que as famílias precisam fazer. A gente vive hoje nesse mundo, né, de muitas conexões, e a gente veio de um mundo, vamos dizer assim, físico para um mundo virtual. A gente é híbrido, nós que temos aí acima dos 30 anos, né? Os nossos filhos, eles já nasceram numa realidade completamente digital. E a gente sabe que existe um novo vício, que é o uso do smartphone, né? Que alguns especialistas já comparam ao vício da cocaína, né? A dependência de estar acessando o tempo inteiro e conectado o tempo inteiro. E a gente vai para outra discussão. Agora, imagine uma criança que já nasceu com essa realidade. Se o adulto não controlar desde agora, essa criança, que hoje é uma criança que a pessoa tem um controle, né? Tem acesso a dizer sim ou não, pode se tornar. E alguns pais dizem para mim assim, é porque meu filho tem uma personalidade forte, eu não consigo ir contra isso. E eu digo para esse pai que tem uma personalidade fraca, porque a gente como pai, a gente precisa entender que essa dor de tirar, esse incômodo, ou esse desprazer de ver a criança chorando, muitas vezes chorando por conta de que a gente tirou, vai trazer um resultado positivo no futuro. E a gente sabe que as causas de tudo isso que é o tema dessa discussão, não é simplesmente o aparelho celular, não são simplesmente jogos, é um contexto muito mais amplo, mas que isso potencializa, porque ter acesso a conteúdos de violência, né, eles preenchem, né, um espaço de falta de amor, de afeto, de presença paterna, materna. Então eles complementam e potencializam esse risco. Tristemente acontece nas escolas, como foram os últimos casos. E aí, assim, o que nós podemos, Milton, aqui sugerir para os pais, né? O que nós podemos, em parceria, trabalhar juntos para que esse pânico diminua, para que não aconteça mais esses ataques. Então, é esse envolvimento familiar. Levar a sério as ameaças, né? Todos os casos que chegaram, né, de alguma forma, ou por mídia, ou próximo, essas pessoas, elas avisaram, ou por uma mensagem, ou um status no WhatsApp, ou com os colegas, de alguma forma houve a manifestação desse crime. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Avaliar essa ameaça, se é uma ameaça realmente atingível de se fazer, porque às vezes uma criança fala de uma forma ali, né, de brincadeira, vou jogar uma bomba atômica na escola, e por causa do pânico que está muito grande, as pessoas estão ali se acelerando e aumentando mais ainda esse pânico. Mas nós precisamos filtrar essas ameaças, né? Ver quais são os alvos e os objetivos que essas crianças têm ali mencionado nos avisos e reagir de forma proporcional, que foi como eu já falei anteriormente. Então, nós adultos, que somos pessoas
sabemos ali o que pode acontecer e o que não pode, faz esse filtro, avisa a escola juntamente com uma família vai tomar ali a decisão de acionar as autoridades ou não e tomar as atitudes necessárias para que tudo seja evitado. Mas às vezes é isso, uma conversa, uma análise com a família e com a criança para que tudo se acalme. Dayana, todos os pais querem uma solução, né, para esse problema pontual de violência, mas querem também um passo a passo. Muita gente busca isso, né? Um passo a passo de como criar filhos saudáveis, de como educar os seus filhos para não cometerem atos de violência como esse. E como professor, isso vale, e pai também, isso vale para a sala de aula, isso vale para uma casa. A gente ensina na escola e a gente ensina muito mais em casa. E não existe aprendizagem sem afetividade. Não existe crescimento emocional, não existe crescimento intelectual sem afetividade. E só existe afetividade se houver ser humano. Então, assim como na escola é preciso um professor, em casa é preciso também um mentor. E seja ele o professor, ou seja ele o mentor, no caso o pai e a mãe, eles precisam trilhar por um caminho de amor. E esse amor, ele reforça o pertencimento, ele requer tempo. A escola precisa desse pilar, amor, a casa também precisa. A escola precisa dispor de tempo, a casa também precisa de tempo. Mas também é preciso a capacidade, né? O empoderamento, né? O reforço, a validação, que precisa acontecer na escola. Você é professor, você sabe disso. O reforço positivo, a validação, ele gera crescimento, ele gera e reforça a identidade. Só que isso precisa acontecer também nas casas. É preciso haver esse reforço positivo, esse reforço da crença de capacidade por parte dos pais também. E também, assim como na escola, em casa precisa também haver o estabelecimento de limites. Amor, a capacidade e o limite. É o limite que bota a criança no seu lugar de criança e o adulto na sua posição de adulto, de maduro. Então, se não tiver o amor, se não houver esse empoderamento, esse reforço da capacidade e esse limite, a gente vai construir um exército de crianças emocionalmente fracos. Porque a escola pode falhar, mas sobretudo, as famílias estão falhando. Nós temos hoje uma evidência de pais fracos emocionalmente. E pais fracos emocionalmente estão gerando filhos fracos emocionalmente. Então, eu talvez não poderia dizer uma fórmula, mas eu posso apontar, e existem evidências, e isso deixa rastro. E o rastro a família deve ser o maior investimento que todo mundo precisa fazer nesse momento. E um pai só pode entregar um resultado positivo para o seu filho se ele tiver. Por isso a importância de cada adulto buscar também fazer essa reflexão. Como é que eu estou emocionalmente, né? Como é que eu estou na minha posição de pai, de responsável por um menor? E dessa forma, escutar, né, aquilo que é mais importante para que ele possa, embaixo, entregar também para o seu filho, para que ele seja uma criança que não apresente risco para a comunidade, não apresente risco para a escola onde ele estuda, porque a escola está preocupada com isso. As famílias precisam também se preocupar com isso. Que tipo de filho eu estou mandando para a escola? Exatamente. Eu estou mandando uma criança saudável ou uma ameaça para a escola? Porque é responsabilidade também das famílias. E como você disse, né? Os pais olham para outras crianças e taxam como risco, né? Mas muitas vezes não olham para o seu como risco, né? E é preciso ter esse olhar crítico para dentro de casa, né? A partir de agora, que evidências, né? Que tipo de mecanismo eu vou desenvolver para estar acompanhando meu filho de mais perto, né? Conversar com os filhos. E como eu disse mais cedo, né? A nossa escola, ela tem um privilégio, né? De ter uma forma de trabalho em que a gente escuta os nossos estudantes. E não existe uma forma melhor, né? De conhecer as pessoas do que dando voz a elas. E como você disse também, Dayana, em todos esses casos de violência nas escolas, houve um comportamento padrão e houve uma comunicação prévia. E a gente fez isso nos últimos dias, a gente mapeou todos os nossos alunos e tivemos a felicidade, né, de conhecer os nossos estudantes e dizer, não apresentamos nenhum risco. Na sala A, na sala B, na turma tal, nós conhecemos todos os nossos estudantes. E, por sinal, essa semana todos participaram de uma grande festa, né, de apresentação dos seus trabalhos. A gente pôde ver
que as nossas crianças têm se manifestado, têm colocado para fora os seus sentimentos, as suas expressões, e dessa forma a gente consegue dar o diagnóstico, né, se antecipar a situações como essas, né. Todas as escolas, né, precisam criar dispositivos, né, de segurança, não somente de barreiras de entrada, mas de segurança interna. Como professores atentos, time de gestão atento, psicólogos, trabalhos, né, internos dentro de sala de aula que evidenciem as personalidades dos nossos estudantes, dos seus estudantes, para que a gente possa fortalecer aquilo também que já foi dito aqui, que a escola é um lugar seguro, né? A escola talvez seja o lugar mais seguro de uma comunidade inteira, né? Seja shopping, muitas vezes até do que as casas, porque aqui a gente tem especialistas, pessoas que cuidam das crianças, pessoas que fazem isso há anos, né? E muitas vezes os lares não dispõem disso, porque às vezes são pais ausentes, com profissionais imaturos, sem muita experiência, cuidando de uma criança. Por isso que a escola, eu reafirmo, é um ambiente extremamente seguro. É uma semana que as pessoas estão tendo como uma semana tensa, uma semana de risco, e eu reforço que nas nossas escolas, e eu conclamo e convido todas as escolas, sejam de Teresina, sejam do estado do Piauí, do Brasil inteiro, para reforçarem, a partir de hoje, que a próxima semana será uma semana de paz, será uma semana de alegria, de confraternização. Assim como o sentimento tomou conta das escolas, o sentimento de medo, que o sentimento de paz sobreponha esse sentimento. Que ao invés de reforçar um sentimento de medo, um compartilhamento de más notícias, que a gente possa compartilhar desde hoje, sentimento de boas notícias. Convide os alunos para estarem, professores, motive seus alunos, tragam mensagem de paz. Pais, estimule seus filhos a estarem na próxima semana causando bem, fazendo bem. Pais, façam isso também, propaguem o bem. O mal, ele é a minoria e ele vai perder. Na próxima semana nós teremos a melhor semana até então do ano de 2023. Eu acredito nisso verdadeiramente. Vamos ter uma semana cheia de programações e promovendo essa paz. Então a nossa equipe de psicologia e orientação pedagógica estão preparando atividades específicas, ações específicas, nada muito, né, grandioso, ações pequenas, mas que têm resultados grandes. E as famílias devem participar. Então, se você não descia do carro, desce essa semana, vai até a sala, cumprimente a professora, deixa o seu filho ver essa ação de carinho, né? Escreva um bilhete para alguém que talvez faz tempo que você não veja. Vamos fazer com que esse sentimento, ele realmente cresça no nosso meio, trazendo esse espírito mesmo de acolhimento no nosso meio e que as crianças voltem a se sentir felizes e em paz aqui dentro. O medo é contagiante. A alegria é muito mais. Muito mais. Então, as nossas atitudes refletem isso. Então, vamos todos, de uma maneira bem consciente, ter atitudes alegres, de paz e, principalmente, olhar para o outro, sair um pouco do celular, né? Eu tive uma reunião há poucos dias com os pais e falei: saem do celular, o seu filho precisa olhar para você. O seu filho precisa ver você olhando para ele, observando ele e as coisas que ele faz e que ele conquista. E, Wilton, só para terminar, a nossa escola é uma escola integral, uma escola com uma metodologia muito atualizada. E muitas vezes essas escolas que têm um período mais longo do dia, os pais tendem a jogar toda a responsabilidade para nós. E é muito importante, quando a família pega a criança ali às 4 horas, ter um tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade, os pais eles precisam se esforçar para que isso aconteça. É o sair, é o talvez sentar e ver as atividades da sala, o que está acontecendo, é promover um tempo de qualidade com os filhos. Então eu convido também os pais a fazerem atitudes diferentes essa semana. Então, se você conseguir sair um pouco mais cedo do trabalho, busque a criança,
reserve um tempo de qualidade, jante sem celular na mesa, jantem juntos e conversem, dialoguem, perguntem o que está acontecendo, façam essas pequenas atitudes para que elas sejam diárias. A responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos, ainda sobre esse tema. A gente vive numa sociedade, não tem como mudar isso, né? As famílias estão se separando, né? O marido vai para um lado, mulher para o outro, né? E formam novas famílias. E fica um filho dividido ainda, parte da sua família primeira e parte de uma nova família, ou de um pai que entra na relação da família, ou uma mãe, e assim acontece. E eu tenho tido essa oportunidade de conversar com muitas dessas crianças fruto de um relacionamento de famílias distintas. Isso não quer dizer em que todos os casos de separação geram filhos disfuncionais, mas um percentual enorme de filhos disfuncionais são resultados de uma família dividida. Isso é um fato, né? Se eu fosse enumerar, eu poderia dizer que é um percentual acima de 50% dos casos em que a gente tem problema nas escolas são frutos de relacionamentos disfuncionais, e boa parte deles de famílias separadas. Eu observo que muitas dessas crianças com problemas emocionais, esses problemas são fruto de abandono, de pai ou mãe que participam agora de uma nova família e deixam para trás uma criança. E como eu disse, lhes faltam amor, lhes faltam a validação, lhes faltam o cuidado de impor limites, né? Então, nessa semana também, que a gente fala sobre resgatar a paz, resgatar o amor, resgatar o cuidado, eu convido essas famílias a fazer essa reflexão. Quem foi que foi deixado para trás? Que esse pai que construiu uma nova família olhe para trás, né? Quem foi o filho que eu deixei para trás? E nada, Daiane, substitui a presença de um pai. Não são bens, não são viagens, não são a nova família. Essa lacuna, né? Esse gap que fica pela ausência de um pai, ele vai ser preenchido por outra coisa. E geralmente vai ser um vício. Seja um vício de drogas, seja um vício de internet, seja um vício de algo que é violento. E exatamente esse vício pode gerar um problema como esse. Então, o meu convite para essas famílias é fazer esse resgate, voltar para trás e dispor de tempo, né? Aquele pai que não veio à escola, venha buscar seu filho essa semana. Leve o seu filho para sair essa semana. Mostre o quanto ele é importante na sua vida, né? Esse reforço vai ressignificar muitas dores, né, que essa criança teve ao longo da vida, e que isso seja constante ao longo dessa nova caminhada. E eu sempre vejo um problema como uma oportunidade de potencializar algo positivo. Então, se trouxe dor para muitas famílias, se trouxe medo, que possa ser transformado em uma oportunidade de mudança. Que as pessoas possam olhar para esse problema como uma oportunidade de mudar de vidas, de mudar a sua forma de se relacionar com os filhos, de gerenciar o que os seus filhos acessam. Então, especificamente sobre os pais que eu estou me referindo, eu faço esse convite. Os pais que estão distantes dos seus filhos, que se reconectem aos seus filhos nesse momento. É uma oportunidade única que você tem de resgatar um filho para uma vida saudável, para uma vida que ele merece. Porque se essa criança não tiver essa proteção paterna ou materna, ele vai crescer uma criança, vai se tornar um adulto cheio de problemas, e que terá filhos e que muitas vezes ele não consegue ressignificar, e esse problema se perpetua por mais uma geração. E a nossa sociedade sofre com famílias, pais e mães disfuncionais. Então devemos investir para que a gente conserte essa sociedade tão problemática. A gente precisa ser um agente de transformação na sociedade. A gente vê muita gente falando de desenvolver um bom trabalho e ajudar a vida dos outros, cumprir um propósito profissionalmente, e não cumpre um propósito básico, de que é construir um bom relacionamento, de ter filhos saudáveis. O maior legado que um ser humano, um pai, uma mãe pode deixar é um filho preparado para o mundo, um filho que acrescente positivamente na sociedade, né? E eu finalizo, Wilton, dizendo que precisamos voltar para o básico, igual você falou agora. O básico: tomar café junto, aqui na nossa escola nós temos 1h30 de intervalo, os pais são convidados, né,
a virem a almoçar com as crianças se eles quiserem, mas ter esse básico bem estabelecido, ter um café da manhã com eles, um almoço, pelo menos uma das refeições em família, ter um momento em família. Então, eu acho que esse convite de voltar para o básico, que é a base para o futuro. Eu acho que nós estamos num momento de tamanha modernidade que tudo está ficando tecnológico. Às vezes uma mãe está lá na sala, aí manda uma mensagem para a filha que está no quarto, né? Elas não conversam como antigamente. Então, eu acho que precisamos voltar um pouquinho, dar um espaço dessa tecnologia e se conectar com o outro em casa. Eu acho que essas atitudes farão muita diferença essa semana, que vai ser uma semana diferente, não só na nossa escola, mas em toda Teresina. Ou Brasil, né? É isso aí. E assim finalizamos nosso Great Cast. Valeu, turma. Valeu, pessoal. É isso aí.